Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 10 de julho. Hoje começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Glorioso só vai a campo amanhã às 9h30 da noite contra o Vitória no Barradão, mas naturalmente a gente tem que ficar atento a tudo que vai acontecer em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. No dia de hoje você vai ter Grêmio e Cruzeiro, Vasco e Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia. Esse é um confronto para a gente poder ficar de olho, afinal de contas a gente vai ter o quinto contra o sexto colocado. Atlético que, caso vença, pode ir a 28, tirando o São Paulo momentaneamente do G4 da competição. Está se estabelecendo de forma muito bem definida o pelotão de elite e, claro, o Botafogo por lá se encontra. Nessa quinta você vai ter Flamengo e Palmeiras jogando como mandantes, o Palmeiras encarando o Atlético Goianiense e o Flamengo Fortaleza, e você vai ter Botafogo e São Paulo como visitantes. O Atlético Mineiro recebe o tricolor do Morumbi e o Botafogo visita a equipe do Vitória. Vitória que, por sinal, tem desfalques. São 4 atletas que não estarão disponíveis. Porém, é preciso prestar atenção no William Oliveira e também no Mateuzinho, o volante e o meio-atacante, respectivamente. O Carpini, técnico do Vitória, tem conseguido conquistar aí quase metade dos pontos que vem disputando nesse Campeonato Brasileiro, conseguiu dar uma resposta positiva, tanto é que a equipe baiana saiu do Z4, abriu 3 pontos de vantagem e por lá colocou o Corinthians. Corinthians que vai enfrentar a equipe do Vasco no dia de hoje. É bom destacar que o Vitória, por mais que tenha perdido para o Botafogo na Copa do Brasil, o trabalho do Carpini ele vai evoluindo. Então o Arthur Jorge tem que pensar, claro, num grande plano de jogo para a gente poder sair com um resultado positivo. É bem interessante a gente destacar essa situação de sair com um resultado positivo pelo seguinte: como a gente joga como visitante, Palmeiras e Flamengo como mandantes, a possibilidade deles conseguirem os 3 pontos nessa rodada aumenta. Então o Botafogo precisa seguir nessa batida quase perfeita. E nesse jogo contra o Vitória, nessa quinta-feira, realmente não podemos pensar em outro resultado que não seja os 3 pontos na tabela de classificação. Caso isso aconteça, você vai ter a manutenção da posição de cada um desses times. O Palmeiras vai a 33, o Botafogo vencendo vai a 33, o Flamengo vai a 34. Então você vê que, meu irmão, margem mínima de erro, conforme eu venho falando. São Paulo enfrentando o Atlético Mineiro na Arena MRV, com 27 pontos, né, que tem o tricolor paulista, pode ser que consiga aí uma vitória, porque o Atlético Mineiro não está indo tão bem assim. Agora, o Atlético também tem que dar uma resposta ao seu torcedor. E assim espero que aconteça. Porque dessa maneira, Botafogo vencendo, Palmeiras vencendo, Flamengo vencendo, você começa a criar um outro pelotão destacado. Porque você vai ter 6 pontos de vantagem para a equipe do São Paulo. O Bahia perdendo para o Atlético Paranaense também fica 6 pontos, isso pensando só no Botafogo, né? Porque se o Flamengo vai a 34, você abre 7 pontos para o quarto, para o quinto colocado. O Atlético Paranaense que pode chegar a 28. Então, no mínimo, o Botafogo pode, de repente, ter aí 5 pontos para cima do quarto colocado. Você vê que é uma situação importante. A gente está falando de briga pelo título, mas, claro, o Botafogo também tem que pensar nessa manutenção dentro do G4 até o fim do campeonato e tudo mais, até para a gente poder buscar uma classificação direta para a Copa Libertadores. Se ganhar o Brasileirão, tá mais do que classificado e com a taça, que é o que a gente deseja. Briga de cachorro grande, gente. Briga de cachorro grande. Pelo lado do Botafogo, o técnico Arthur Jorge não vai poder contar com o Tiquinho Soares nem com o Bastos. E a gente também tem a questão dos pendurados, porque não podemos ignorar o fato de que no dia 17 de julho, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no estádio Newton Santos. Já fiz o meu check-in, hoje abre o check-in para o plano alvinegro, para quem é sócio torcedor, depois para o plano preto, para o plano branco, público em geral online e público em geral nos postos de venda. Ou seja, temos que prestar muita atenção, ter sabedoria para buscar o resultado e não perder atletas importantes. Entre os pendurados do Botafogo, a gente vai ter o Marlon Freitas, o Júnior Santos, o Luiz Henrique e o Lucas Alter. Então, realmente, a gente precisa prestar muita atenção, porque o confronto contra o Palmeiras, ele é uma prévia da Copa Libertadores, não decide nada no Campeonato Brasileiro, mas é realmente um momento para você poder chegar e comparar as forças das equipes, né? Então, que a gente possa contar com o Júnior, com o Marlon, com o Luiz Henrique, com o Lucas Alter, realmente vai ser muito importante. A galera não pode ficar pensando nisso
Mas se a gente fizer um jogo muito correto, você não precisa fazer faltas desnecessárias, você não precisa tomar um cartão amarelo de bobeira, né? Então, ponto importante. Eu, sinceramente, acho que 3 cartões amarelos é muito pouco para um campeonato de 38 rodadas. Você prejudica a própria qualidade do produto, né? Porque se o cara é titular, é porque o cara é o melhor jogador para aquela posição. Dá pra gente resumir a história dessa maneira. E aí você coloca 3 cartões amarelos. Por que não 5? 5 cartões amarelos para suspender seria muito mais interessante. Mas é uma regra que já vale aqui no Campeonato Brasileiro há um tempão, você sabe muito bem disso. Falando sobre o complemento da rodada, além de Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia no dia de hoje, nessa quinta-feira você vai ter o Palmeiras contra o Atlético Goianiense, Flamengo e Fortaleza, Vitória e Botafogo, Atlético Mineiro e São Paulo, e um jogo que eu não havia comentado, Criciúma e Fluminense. É um confronto de equipes que querem lutar contra o rebaixamento. Ninguém quer lutar contra o rebaixamento, mas é a situação dos times. O Fluminense que está na lanterna e jogando lá em Criciúma. Tô achando que vem mais um resultado ruim, hein? Tô achando que vem mais um resultado ruim. Fogão, como é que você acha que vai ser o desenrolar dessa rodada? Palmeiras e Flamengo mandantes, São Paulo e Botafogo visitantes, assim como o próprio Bahia. Quem vai se dar melhor nessa 16ª rodada? Eu espero que seja o Botafogo, como de costume, porque afinal de contas, aqui é o glorioso. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão. E além disso, claro, lembre-se, volte aqui para o Fala Fogão Shorts para a tradicional resenha da hora do almoço. E ainda teremos o Radar Alvinegro, 2ª edição, no fim da tarde. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.